Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos aqui da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Elder e hoje a gente vai conversar sobre perdão. É isso aí, pessoal. Estou aqui novamente com vocês. Faz alguns meses que eu não apareço aqui no EB Drops. Eu acho que o meu último episódio aqui foi lá na série Juízes. Então estou muito feliz aqui hoje de poder participar dessa série onde estamos meditando aqui sobre os Salmos. E o Salmo que a gente vai conversar hoje é o Salmo de número 32, ali do versículo 1 ao 5. É um salmo bem conhecido e como o texto é pequeno, vale a pena a gente ler. Então vamos lá, pega aí sua Bíblia e ouça aqui comigo esse Salmo número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só, essa questão de culpa, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente ouve muito falar que não, esse negócio de culpa é coisa que a sociedade criou, é coisa que as religiões criaram, né? É assim, ó, certo e errado é coisa que você define por si mesmo, tá? Você vai ver lá o que é certo para você, o que é errado para você, e aí tudo bem. Então você só vai sentir culpa daquilo que você acha que é errado. Mas se você for muito honesto consigo mesmo, se todos nós formos muito honestos conosco, né, com nós mesmos, a gente vai ser obrigado a admitir que a gente tem um senso dentro de nós de uma, não sei se é condenação, né, mas assim, a gente tem um senso de que, e é comum esse senso a todos nós, de que coisas a gente não deveria fazer e de que coisas que tudo bem a gente fizer. E esse senso a gente não consegue se livrar dele naturalmente. E o que acontece, né? Com essa sensação de que a gente é comum a todos nós, de que há algo errado conosco, né? A gente precisa de algo que nos liberte daquilo. E muitas vezes essa sensação de culpa está assim ligada a um pecado. E esse texto fala, né, de como é que a gente pode se livrar disso. E não é se livrar, né, eu já adiantando, você não vai se livrar porque você vai esquecer, porque você vai amortecer, não. Porque quando essa sensação de culpa vem de um pecado, apenas o próprio Deus pode te libertar daquilo. E aí o texto aqui fala, né, de alguns passos, né, para a gente chegar nesse ponto. E é interessante que existe uma aparente contradição aqui entre dois pontos. Se a gente for no versículo 5, ele fala o seguinte, né? Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Aí ele fala, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste minha culpa. Ou seja, uma vez que eu confessei que eu não encobri, aí sim o Senhor me perdoou. E lá no primeiro ele fala o seguinte, né, no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, para que Deus encubra o seu pecado, você tem que revelar o seu pecado. Então parecem coisas antagônicas, mas não são. O que Deus está falando é o seguinte, olha, exponha, olha, fale disso, para que então eu venha encobrir. Tá? Então esse é o primeiro passo. E qual é o problema? Muitas vezes a gente tem essa tendência de encobrir tanto, né, os nossos erros, os nossos erros mesmo, os nossos pecados, e dependendo do que for, aquilo vai pesando sobre você, né? O versículo 4 fala, ó, porque tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como no calor da seca.
né? No 3 é pior ainda, ele fala, olha, enquanto eu fiquei quieto, os meus ossos se consumiam de tanto gemer, né? Às vezes fala, não, mas tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que não está tudo bem. E aí é interessante ver de novo no versículo 1, né? Porque ele usa uma palavra ali, bem-aventurados, né? O que é o bem-aventurado? É aquele muito feliz, né? Quando você vê na Bíblia a palavra bem-aventurado, é alguém muito feliz, alguém extremamente feliz. E ele está falando, né, que para você ser extremamente feliz, você primeiro tem que ter os seus pecados e transgressões sendo perdoados e sendo alguém a quem Deus não está atribuindo a culpa. Mas assim, como assim? Deus não vai atribuir culpa? Então, não, desde que você torne isso público, né? E aí público não é que você vai ir na internet e publicar isso, necessariamente. Mas é que você vai realmente falar com Deus sobre isso. E eu tive uma experiência de perdão fantástica na minha vida. Até outro dia eu estava comentando sobre isso com o nosso pastor, relembrando, na verdade, ele conhece muito bem a história. E a gente estava falando que há casos onde, se o próprio Deus não vir e tratar aquilo contigo, você ou não vai você não vai ter força às vezes nem para tomar consciência daquilo, quanto mais tornar aquilo público. Então, sim, uma oração que você pode fazer a Deus, se você não agora, né, conversando aqui comigo, né, entre aspas, você não consegue pensar em algo que necessite ser tratado por Deus nesse momento, peça a Deus que revele se há algo. Se não houver, amém, glória a Deus por isso. Mas se houver, torne isso realmente totalmente às claras diante de Deus, para que então ele venha cobrir. Uma oração que você pode fazer, já caminhando aqui para o final dessa nossa devocional, Deus, eu sei que, né, eu tenho pecados, mas é um pecado também eu não descansar na sua graça, porque muitas vezes a gente precisa perdoar nós mesmos, né? Então pede a Deus que ele venha te dar essa graça de descansar na graça dele, venha te dar essa transformação no seu coração de você poder descansar, né, no livramento, de saber que o perdão de Deus ele é completo, ele é absoluto e ele é gratuito quando a gente descansa no sacrifício de Cristo. Amém? Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.